Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você temas relevantes para o bem-estar, para a elevação da consciência, para a nossa introdução nesses conhecimentos que são essenciais, que fazem a diferença na nossa vida. E hoje recebendo uma pessoa que é mais do que um amigo, é um irmão, uma pessoa ilustre, um dos maiores influencers em termos de felicidade, de bem-estar, em termos de mundo, que vem uma vez mais a brilhantar o nosso programa e compartilhar um pouquinho com vocês esse tema tão importante da felicidade. E mais importante ainda nos momentos em que vivemos, né? Antes de você saber quem é ele, você já deve adivinhar aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Recebendo aqui nosso querido amigo Gustavo Arnes, né? É mais, como eu falei, é mais do que um amigo, é um irmão. O Gustavo, ele é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, que já teve 4 edições, o maior congresso de bem-estar da América Latina, que já reuniu milhares de pessoas. O Gustavo é idealizador ainda do Centro de Estudos de Felicidade, com sede no Brasil, no Canadá e na Argentina, veja só. É presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, professor do curso do ISAI e professor da Universidade Positivo, sendo professor ainda de Psicologia Positiva na pós-graduação lá da PUC do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa mais do que abalizada para nos ensinar, nos iluminar um pouquinho mais sobre o que é felicidade. Tudo bem com você, Gustavo? Jamil, querido, você sempre com as tuas palavras calorosas. Eu agradeço muito o convite seu para estar aqui mais uma vez, junto com os amigos do Realidade Fantástica. Agora nesse formato virtual, era mais bacana quando a gente podia se encontrar, se dar um abraço. Mas feliz que o canal segue adiante, assim como os conhecimentos de bem-estar e felicidade, os conhecimentos em geral, né, esotéricos, autoconhecimento, desenvolvimento humano, que o Realidade Fantástica consegue aglutinar de formas tão diferentes e interessantes, são ainda mais importantes. Então eu honro muito e sempre a iniciativa dos amigos aí do canal e estou muito feliz de estar aqui. Você comentou um ponto interessante antes de eu te devolver a palavra, né? Você sabe que a ciência diz que a felicidade pode ser aprendida, mas não fala nada sobre se ela pode ser ensinada. Olha, então isso nos coloca numa posição bastante interessante, que eu digo sempre nos cursos e nas palestras, né, que se alguém chegar com a fórmula pronta da felicidade, desconfie. O que a gente pode fazer é trilhar juntos, né, uma jornada onde eu posso trazer alguns insights, enfim, do que a ciência hoje compreende sobre o bem-estar e sobre a felicidade, mas que ela só vai acontecer de fato com uma reflexão, com uma elaboração muito pessoal, muito própria de cada um, e com certeza com as possibilidades de colocar em prática, né? Que é onde a gente tem a possibilidade de perceber os benefícios. Com certeza, Gustavo, né? A gente agradece as tuas palavras. Você é um dos responsáveis por esse sucesso do Realidade. Você faz parte do nosso programa, é sócio fundador, e nós estamos trilhando juntos. Gustavo, é interessante você falar que a felicidade ela pode ser aprendida, mas tem essa dificuldade em transmiti-la, né? Em se ensinar os outros a ser felizes. Mas existem alguns protocolos que podem facilitar as pessoas, que podem ser transmitidos de forma que elas possam construir a sua própria felicidade, o seu próprio bem-estar. E aí eu já emendo a outra pergunta, né? Falar um pouquinho do que é a psicologia positiva, que está sendo considerada a força mais moderna hoje em termos de psicologia, né? A quinta força da psicologia, de certa forma. Se você puder nos falar um pouquinho, né, do que vem a ser esse arcabouço de conhecimentos que vem facilitando, né, essa elaboração maior sobre o tema felicidade. Com certeza. Excelente pergunta, Jamil. Realmente, psicologia positiva, dentro da psicologia, é um ramo de ciência que nasce nos anos 2000,
Martin Seligman, psicólogo, presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, ele faz um chamado aos psicólogos. Então, ao longo dos seus 150, 160 anos de história, né, da moderna psicologia, a ciência se dedicou a estudar, a compreender, e compreendeu muito bem todos os distúrbios, todos os problemas, a depressão, esquizofrenia, o estresse, a ansiedade, ganha força ali no pós-guerra com o estresse pós-traumático. E o convite do Martin Seligman é para que não se ignore tudo isso, continue se estudando e pesquisando, dado a relevância que tem os conhecimentos sobre todas essas doenças, mas para que os psicólogos passem a se dedicar também na compreensão do que ele chamou o lado positivo da vida humana. A felicidade, a amorosidade, a compaixão, o que é uma vida prazerosa, o que é uma vida significativa, o que é uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E a partir dos anos 2000, a psicologia cria, então, esse ramo de ciência chamado psicologia positiva. O Martin Seligman é o pai da psicologia positiva, mas não foi ele que cunhou o termo vem de Maslow, o mesmo cara da pirâmide, né, da transpessoal. É ele que, em 1954, falou pela primeira vez que eram necessários estudos por uma psicologia mais positiva. Então, o termo vem dessa época. Começa a ganhar força dentro da linha de compreensão acadêmica na psicologia, até que, 2008, 2009, um cara chamado Tal Ben-Shahar, professor da aula mais concorrida de Harvard, esteve conosco aqui no Congresso de Felicidade em 2018, montou o seu curso em Harvard, chamado A Ciência da Felicidade, onde ele trazia os conceitos da psicologia positiva de forma simples, de forma não acadêmica, para um público de leigos, né? Um público de não psicólogos. E aí foi aquele sucesso que a gente conhece, né? 30% do campus em algum momento estava fazendo a aula dele, e é a partir daí que a psicologia positiva começa a ganhar o mundo, porque as pessoas realmente estão interessadas em mais felicidade e mais bem-estar. Você comentou sobre a quinta força, né? Bastante interessante, porque, de certa forma, a felicidade vem sendo estudada pela filosofia, pelas artes, pelas religiões, pela espiritualidade há milhares de anos. O momento em que chegamos é um momento científico desse estudo. Tem uma base na psicologia humanista, então o próprio Edward Giner, por exemplo, em 1984 cunhou o termo bem-estar subjetivo como sinônimo de felicidade. Isso é interessante porque felicidade é muito abstrato, né? A gente usa felicidade para o café com pão de queijo quentinho no lanche da tarde, a gente usa felicidade para uma grande realização profissional e a gente usa felicidade para o nascimento de um filho. Então é muito abstração esse vocabulário. Quando a psicologia fala em bem-estar subjetivo, eu sei que eu estou falando da forma como eu me sinto internamente. E aí o que vale para a gente poder mensurar isso é o teu relato. E a psicologia, então, começa a criar o arcabouço realmente científico para tentar mensurar o que é felicidade através dos autorrelatos. Mas a psicologia positiva acontece num momento muito especial, que é o momento em que a tecnologia evolui o suficiente para a neurociência, por exemplo, terminar de mapear o nosso cérebro e saber tudo o que está acontecendo aqui dentro, em todas as áreas. Então, que áreas estão ativas quando sentimos felicidade, mas que áreas estão ativas quando sentimos medo, quando sentimos dor, quando nos sentimos grato. A partir desse mapeamento, a ciência consegue começar a pensar, puxa, então, se essa área está ativa quando sente felicidade, como é que a gente pode ativar naturalmente essa área por mais tempo, por exemplo? E aí começam a surgir as possibilidades de ações práticas, né? Escolhas diárias que a gente faz em prol da construção do nosso bem-estar e da nossa felicidade gradativamente todos os dias da nossa vida. Além das descobertas da neurociência, ganha força a ciência das emoções, né? Antes muito chamada de inteligência emocional, hoje já também ciência das emoções, que vai falar de saúde emocional e etc. Ganha muita força com o Goleman, enfim, é o subjetivo voltando, né, para dentro da academia mais uma vez, que começa a compreender o que está acontecendo então no bioquímico e como é que eu respondo isso no meu biofísico, como é que eu sinto no corpo
como é que eu sinto nas emoções isso que está acontecendo aqui no meu cérebro. E também com a quebra da dupla hélice genética em 1994, a equipe do Cricket finalizou, né, de mapear todo o nosso material genético, lógico, muito ainda a se compreender, mas tem aspectos biológicos também da felicidade. Então, aqui com o pessoal do Realidade Fantástica a gente pode comentar, né? Essa é uma teoria dentro do ramo da psicologia, uma teoria materialista. A gente está falando de terminações nervosas, a gente está falando de bioquímica, a gente está falando de uma percepção biofísica, isso tudo é muito palpável, muito tangível. Poderíamos fazer uma abordagem da felicidade, por exemplo, a partir de conceitos mais esotéricos, né, da teoria dos 7 corpos, Blavatsky, etc., mas não é onde está a nossa ciência atualmente, apesar de ser bastante interessante como as linhas começam a ficar realmente convergentes. Então a ciência está falando de consciência, claro, dentro da concepção materialista, mas está falando de consciência. A ciência está falando sobre o autodesenvolvimento, a lapidação do nosso ser através da busca das virtudes e forças de caráter. De repente a gente está falando lá de Aristóteles de novo, na vida virtuosa, né? A virtude das virtudes é a felicidade. A virtude se constrói no hábito diário, todos os dias da nossa caminhada. Então eu acho que é um momento assim cientificamente efervescente e onde a gente começa a ver uma convergência incrível. E aí no Congresso isso fica muito claro, né? Chega os palestrantes com a visão artística, falando, lógico, com outro vocabulário, mas a mesma coisa, mais uma vez. Eu acho bastante interessante o momento que a gente está vivendo. Não, é fantástico, Gustavo. Você fez aí um histórico, né, da psicologia positiva, fantástico, citando autores, situando as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque acho que foi mais ou menos a partir dos anos 2000, que o mundo foi pego de surpresa com aquele experimento de 2 neurocientistas, quando mapearam, conseguiram aferir as sinapses cerebrais do Mathieu Ricard, que é um lama tibetano, né, francês, que durante uma meditação sobre compaixão, que é uma prática do budismo tibetano, se conseguiu aferir que morfologicamente o cérebro realmente ele muda durante essas práticas meditativas. Isso, sem dúvida, teve um impacto muito grande e vem somar, né, para esse arcabouço de conhecimentos. Com certeza. Então, o conceito de neuroplasticidade é de 1998. É um conceito muito recente e até então a educação para adultos era uma coisa muito simplória, né? Valia o velho ditado, não se ensinam truques novos para cachorros velhos, porque se acreditava que o cérebro humano finalizava sua formação numa determinada idade da juventude e ali ele estava pronto, estático, e seria aquele para o resto da vida. 1998, graças a uma descoberta transversal. Descoberta transversal dentro da ciência é um nome chique para o sem querer. Eles estavam pesquisando uma coisa e descobriram outra. Enfim, acabaram descobrindo que, à medida que nós utilizamos determinada área do cérebro, então pode ser a espacial, pode ser a intrapessoal, pode ser a musical, aquela área vai se desenvolvendo e tem a possibilidade de se desenvolver até o final da nossa vida. Hoje é um conceito super bem aceito, né? Ele está muito pacífico, de que sim, de fato, nós continuamos aprendendo e evoluindo ao longo de toda a vida. E aí, né, como percebeu-se que o cérebro, então, ele é plástico, ele se molda, a neurociência saiu mensurando por aí os cérebros das pessoas mais diferentes e de todos os tipos de classe social, geográfica, gênero, idade. E a neurociência mapeou, como eu disse, a área do cérebro que está ativa quando sentimos felicidade. O que eles começaram a fazer? Começaram a induzir a felicidade nas pessoas e mensurar o que faz um ou outro mais feliz. Então, eu estou sentado aqui com todos aqueles eletrodos colados aqui na minha cabeça, mensurando as ondas, mapeando, e aí eles me apresentam, por exemplo, um filme aqui, com várias imagens bonitas da minha vida, com depoimentos de pessoas queridas, e eles vão mapeando como é que isso está acontecendo neuronalmente falando, eu vou narrando como é que eu estou me sentindo, e eles foram percebendo picos de felicidade nessas pessoas. O interessante é que quando o Mathieu Ricard sentou
para fazer o teste, ele disse, eu vou entrar num estado de meditação e vamos ver o que vai acontecer quando vocês mensurarem. Então, ele fecha o olho, passam-se 5 minutos e o medidor registra um recorde histórico nunca antes atingido e nem depois alcançado. Verdade. Então, ele não precisou de nenhuma indução externa para chegar àquele grau de felicidade. Bastou que ele sentasse ali, fechasse os olhos, entrasse num estado de meditação. Não quero dizer que isso é uma coisa simples, né? Ele é um monge, pratica a meditação a vida inteira, mas que comprova cientificamente o que a linhagem budista vem dizendo há milênios, que a felicidade ela está interna, que basta que você conduza as suas práticas de silêncio, em conexão com o seu mestre, né, que o budismo é dessa linhagem, para que você chegue a estados de êxtase total. E aí a gente sempre teve a palavra desses mestres das mais diferentes linhagens dizendo que isso é possível, os discípulos se esforçando bastante para chegar lá e nós do povo mais comum aqui, né, se debatendo com as práticas meditativas como é peculiar, imaginando que isso é possível, mas acreditando na palavra de alguém, vivendo algumas experiências que, diga-se de passagem, por mais curtas que sejam, de fato valem uma vida, muitas vezes. Mas aí é interessante que a gente tem, de fato, um instrumento científico capaz de mensurar, então, o que está acontecendo com pessoas capazes de chegar nesse estado de meditação e comprovando, então, o que essas linhas espirituais falam há muitos milhares de anos. Eu particularmente, acho que não tem nada mais incrível que a ciência possa fazer do que isso. Com certeza, Gustavo. E você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão da detecção e um estado de ser que já é intrínseco no ser humano, mas que nem sempre está atualizado, quer dizer, que dele nós não temos consciência. Dentro de todos os estudos que você vem fazendo, né, das pesquisas, na sua opinião, a felicidade é algo inato ou é algo que tem que se adquirir, tem que ser introjetado de fora para dentro, ou é um pulo dessas duas coisas? É uma perguntinha marota, mas aqui a gente gosta disso. Bacana, não, muito interessante. O que a ciência sabe hoje, né? E eu vou começar aqui pelo que empiricamente está comprovado. Tem pessoas que têm mais naturalidade e propensão a se sentirem felizes do que outras, assim como tem pessoas que têm mais naturalidade e são mais otimistas do que outros. E aí, com certeza, né, os ouvintes vão poder lembrar de alguém que não importa o que esteja acontecendo na vida daquela pessoa, ela tá de bom humor, ela tá dando risada, ela tá com alto astral. Existem pessoas que são naturalmente mais positivas do que outras. A psicologia positiva se dedicou a compreender essas pessoas. Como elas funcionam, quais os comportamentos, o que elas pensam, como elas conseguem manter esse alto grau de positividade, não importa o que esteja acontecendo na vida delas, e trouxe uma série de possibilidades, começou a fazer outros estudos, e empiricamente trouxe ações possíveis a qualquer pessoa, das mais felizes às menos felizes, para elevar o seu grau de felicidade e bem-estar, inclusive de forma permanente. A meditação é uma das recomendações, inclusive científicas, das suas mais diferentes e diversas vertentes. Dentro da psicologia positiva, uma meditação muito usada é a da bondade amorosa, que é justamente uma das que fala de compaixão, que é da linha do Mathieu Ricard, por exemplo. Então, bastante interessante nesse sentido. O que eu acho interessante dessa compreensão científica é a de que todos nós podemos ser mais felizes. E é uma responsabilidade nossa essa construção. Então a gente para de fantasiar um pouco na ideia de colocar a felicidade num momento de sucesso ou num ponto da vida, quando eu arranjar aquela pessoa especial, quando eu quitar o meu apartamento, enfim, todos esses quandos, esses quens, esses senões, muito dessa ideia que a gente vive, né, de que, puxa,
sou jovem nesse momento, vou ralar bastante para uma gorda conta bancária, me aposentar tranquilo e aí sim curtir a vida. É uma ideia que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, nas mais variadas formas, de que dinheiro, fama, sucesso vão resolver os nossos problemas automaticamente. O que a ciência nos diz é que não tem nada de errado com a realização pessoal profissional de sucesso, muito pelo contrário, é um dos elementos que compõe a felicidade, mas é um elemento externo e, portanto, nos afeta apenas indiretamente. Por mais que eu tenha saúde, por mais que eu tenha uma gorda conta bancária, eu só vou colher os benefícios se eu apreciar essas condições. Se eu não estiver bem consciente, apreciando esses benefícios, eu não vou colhê-los, eu não vou me sentir nem um pouco mais feliz. As linhas espiritualistas vão dizer que a felicidade é 100% interna, né? E hoje em dia, inclusive, como a gente já falou aqui, aparatos que podem comprovar essas linhas. A ciência se restringe um pouco, né? A própria psicologia positiva diz que é uma linha, inclusive de atendimento psicológico. Se a pessoa está passando por um trauma muito grave, se a pessoa está em condições de abuso, castradoras, em guerra, fome, obviamente a gente não vai falar com essas pessoas sobre escolhas, né? Sobre opções alimentares, sobre, enfim, outras escolhas que a psicologia positiva recomenda no caminho de construir a felicidade. Então, é preciso ter cuidado também quando a gente usa dessa ciência para não achar que é um remédio, né, a ser usado aí a todo e qualquer preço em qualquer situação. Eu, particularmente, gosto bastante da ideia de que nós podemos desenvolver esse estado interno. Para mim, a felicidade é um estado de espírito, é uma construção interna que, através das práticas, eu diariamente construo de maneira bastante consciente, no momento presente. Mas eu acredito que essas práticas, que são práticas externas, podem nos ajudar nesse contexto. Eu lembro num congresso aqui da Monja Coen dizendo que, de alguma forma, a nossa tarefa é preparar o terreno, preparar o solo, adubar, água, iluminação adequada, para que a felicidade possa germinar naturalmente. E eu penso que essas ações externas sejam formas da gente cuidar do solo, da gente cuidar do terreno, para que a felicidade possa germinar. Porque, no fundo, a gente está falando daquela antiga dicotomia, né, entre o ser e o fazer. A psicologia positiva é uma ciência ocidental. E eu acho bastante incrível que, como uma ciência ocidental, ela vai nos dizer que, para sermos mais felizes, nós temos que fazer coisas. Como se a gente já não tivesse um checklist enorme, né, de coisas para fazer todos os dias. Se você levar isso para um Oriente mais raiz, eles vão rir dessa hipótese, porque a esfera do fazer não se comunica com a esfera do ser, a não ser do ser para o fazer. Não recebe informações do outro lado. Então, para sermos felizes, diria um oriental, basta ser. Mas aqui no Ocidente, isso não é nem compreendido. Então, eu acho bacana que, dadas as nossas singularidades e toda a pluralidade que temos de indivíduos, nós temos diversos caminhos para escolher. Mas que, no fundo, mesmo quando a gente fala de felicidade, e eu acho interessante essa percepção de que a felicidade vem de um lugar de autorresponsabilidade, onde eu assumo, então, né, as rédeas da minha vida nessa construção do bem-estar que eu gostaria, mas com a percepção de que a felicidade individual tem um teto muito baixo. A gente não vai muito longe individualmente enquanto nós não estivermos vivendo numa sociedade mais feliz, que não é simplesmente uma sociedade que está sorrindo na rua. Não, é uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais colaborativa, ambientalmente responsável, economicamente igualitária. A ONU mesmo e diversos estados vêm trazendo políticas públicas ligadas à felicidade, economia do bem-estar, segurança pública como um dos degraus importantes para a felicidade. E veja o quanto nós nos sentimos inseguros ao andar pelas ruas da nossa cidade à noite. Isso pode ser em qualquer cidade do Brasil, né? Estou falando aqui de Curitiba, mas Curitiba não é diferente.
de nenhuma outra grande cidade aqui no Brasil, onde a gente não sente um grau de segurança que nos deixe tranquilos. E como isso afeta o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Então a gente começa a largar um pouco, né, dessa visão do que é felicidade, para que a gente possa caminhar como uma meta social e coletiva mesmo, como um novo nível de consciência quando a gente fala de felicidade, um caminho de autoconhecimento, que é muito do que eu acredito. Com certeza, Gustavo. Perfeitamente explicado. Nesse momento grave que a gente vive de pandemia, né, de um desafio muito grande às pessoas, e desafio, inclusive, é essa ciência do bem-estar, que agora, como nunca, está sendo necessária. Muitas pessoas podem perguntar, ok, mas como é que eu acesso esses conhecimentos, né? É através de cursos, é através de terapeutas qualificados em psicologia positiva? Como é que eu começo a conhecer essas ferramentas que podem me possibilitar a desenvolver mais felicidade? Então, como é que a quem elas recorrem? Né? Eu sei que você dá cursos, nós vamos falar inclusive de um curso fantástico que vai ocorrer nesse final de semana, mas para onde as pessoas recorrem? Perfeito. Olha, gratuitamente na internet tem muito material. É claro que é preciso tomar bastante cuidado, né, quando a gente faz pesquisa na internet, enfim, com as fontes que a gente está buscando, mas você vai achar no YouTube, por exemplo, diversas palestras, inclusive do Congresso Internacional de Felicidade, que vão falar um pouco sobre o tema. Você tem diversos TED Talks, e aí você pode pegar os principais autores e pesquisadores da linha da psicologia positiva, como o próprio pai da psicologia positiva, Martin Seligman, outros, Edward Diener, Tal Ben-Shahar, enfim, Barbara Fredrickson, enfim, para a gente citar também algumas mulheres aí nessa linha de ponta de pesquisa. Livros, eu gosto sempre da recomendação dos livros, e aí quem quiser ficar numa linguagem menos acadêmica, né, eu gosto de recomendar sempre os livros do Tal Ben-Shahar. Seja Mais Feliz é um deles, livro interessantíssimo. O Sean Anchor, com o jeito Harvard de ser feliz, também muito bacana. Livros de linguagem acessível, fácil, gostosos de ler, com aplicações práticas, recheados de estudo científico, para quem quiser se aprofundar. E, claro, né, a gente tem diversas possibilidades de cursos online também, hoje em dia, nessa área. Eu sei que tem um curso de Yale, a professora Laurie Santos, que estava inclusive gratuito, disponibilizado na internet. Claro que a pessoa precisa ter um conhecimento de inglês para poder acompanhar, mas eu tenho achado muito bacana esses movimentos que vêm surgindo no online, que vêm realmente, né, ampliando as formas de distribuição desse conhecimento. Falando nisso, Gustavo, não tem como não dizer, né? Algumas pessoas dizem que eu exagero, mas é verdade. Você é uma das figuras mundiais no fomento da felicidade e do bem-estar, não tem como negar isso. Hoje você é um dos pilares, em termos de planeta, de eventos que propiciam, que apresentam às pessoas leques de possibilidades dessa, vamos chamar assim, dessa nova antiga ciência da felicidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você já realizou 4 edições do Congresso Internacional de Felicidade, milhares de pessoas transformadas, afetadas, profissionais, né? O que você está planejando, né, para esse ano? Nós temos essa questão da pandemia, o evento vai ocorrer, nós teremos aí a 5ª edição, ela será virtual, ela será, ou você está esperando ainda? O que a gente pode esperar? Bom, vocês já sabem, né, pessoal, o Jamil exagera mesmo, né, mas é o jeito carinhoso dele e eu aceito aí de bom grado, enfim. Eu sei que eu sou apenas um pequeno elo dessa corrente toda, que é um movimento que vem se formando também, né? A gente vem trabalhando com essa missão do Congresso em elevar o nível de felicidade do Brasil. Não é uma utopia, basta que cada um faça um pouquinho por si mesmo e a gente consegue começar a reverberar essa onda no ambiente familiar, nos amigos, trabalho, comunidades, enfim. Eu acho que é bastante plausível e bastante possível. O Congresso, estamos trabalhando para viabilizá-lo no formato online esse ano. Definitivamente o presencial não vai acontecer. A gente precisa também cuidar, né, com a saúde das pessoas que normalmente vêm. A gente recebeu no passado 2.600 pessoas do Brasil inteirinho, então não podemos colocar a vida das pessoas em risco, dos palestrantes. Com as medidas de segurança, eu acho que se a gente ficar a 1 metro de distância, não pudesse abraçar, não faz sentido ter um congresso de felicidade presencial. Ao mesmo tempo que eu vejo que o debate sobre o tema
da felicidade e o bem-estar emocional, o bem-estar mental, o bem-estar psicológico são muito importantes nesse ano. Então, nós temos promovido, através do canal do YouTube do Congresso Internacional de Felicidade, lives quinzenais com palestrantes, parceiros do Congresso, outros convidados, em que a gente vem falando de felicidade e bem-estar, saúde mental, saúde planetária, saúde espiritual, saúde emocional. E a gente acredita que um conteúdo mais positivo, um conteúdo de autoconhecimento, como eu sei que o pessoal aqui do Realidade Fantástica promove nesse momento, é super importante. Estamos analisando também como é que nós podemos realizar o Festival de Felicidade, né, que é um evento também que acontece paralelo ao Congresso, mas gratuito, com arte, com música, com meditação, yoga, e a gente está querendo realizá-lo também no formato gratuito. Estamos procurando as saídas, né, para se adaptar e poder viabilizar um conteúdo que também traga uma possibilidade efetiva de transformação. A gente está diante de muito conteúdo online nesse momento, muito conteúdo muito bom também, a possibilidade da gente ver grandes palestrantes no formato online tem sido muito interessante, mas é muito conteúdo, então o que a gente quer é fazer algo que seja realmente diferente, algo que seja transformador, como sempre é o presencial, transposto aí nessa possibilidade de online. E eu estou lançando agora um workshop inédito nesse sábado, agora, dia 27, às 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia. Será pela plataforma do Zoom, a gente tem toda uma equipe para auxiliar o pessoal com as dinâmicas do Zoom, onde eu vou trazer um pouco mais dessa teoria, aprofundando muito para o lado prático. Então eu vou trazer os itens teóricos que possibilitam a pessoa colocar em prática na sua vida, para colher realmente os benefícios da felicidade. Vamos fazer algumas práticas durante o workshop, vamos ter interação, perguntas e respostas, enfim, tá um conteúdo preparado ali super bacana. Eu fiquei super animado em produzir um conteúdo inédito também, porque eu vinha normalmente dando os cursos e as palestras muito dentro de uma mesma área, e esse tempo, né, esse não tempo em casa com as diversas atividades também me possibilitou aí essa vontade de produzir algo novo. Então tá um conteúdo super especial. Temos um cupom de desconto especialíssimo para o pessoal aqui do Realidade Fantástica. Aparece na tela aqui, já está por essa edição. Olha aí que beleza. Então, já está aparecendo. Entrem no site e sábado estaremos juntos elaborando aí um pouquinho mais sobre felicidade e bem-estar, sempre com a esperança de que a gente saia um pouquinho mais feliz do sábado e possa carregar um pouquinho dessa sensação de bem-estar e construir, por que não, um pouco mais dessa felicidade duradoura nas nossas vidas. Com certeza. Olha, pessoal, então você tem um compromisso marcado com essa pessoa querida, né? A humildade é característica dos grandes, né? Então, com isso, eu acho que eu já disse tudo. E você tem, nesse sábado, essa oportunidade fantástica, que é usufruir um pouquinho, né, do conhecimento do Gustavo, conhecer melhor a psicologia positiva, técnicas transformadoras. Então, tá imperdível. Tá aparecendo de novo para você como você acessa o curso, né? Faça isso em benefício de você mesmo e também das pessoas que te cercam, né? A gente tem público no mundo todo, sabemos que podemos formar uma rede. Vamos nos encontrar, então, nesse sábado, no curso do Gustavo, e vamos trocar conhecimento, vamos aprender com ele, aprender uns com os outros, que será, sem dúvida, muito mágico. Gustavo, meu querido, meu irmão, obrigado por mais uma entrevista mágica. Jamil, querido irmão, todos os amigos aí do Realidade Fantástica, recebam o meu abraço online à distância, todos vocês que estão nos ouvindo, agradecendo aí a paciência de vocês em nos acompanhar e feliz de estar aqui sempre, honrado mesmo. Fico muito feliz em observar essa caminhada do canal e tudo que vocês têm realizado, me enche o coração de alegria mesmo. Obrigado, querido, você nos inspira, viu? Que seja sempre abençoado e que os teus eventos aí se multipliquem, porque o mundo precisa, né? Sem dúvida nenhuma. Arro. Obrigado, gratidão. Arro. Obrigado. E a vocês todos que nos acompanharam, o nosso abraço carinhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha. Acompanhe o nosso Instagram, o nosso Facebook. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.